Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Estamos na segunda-feira da 10ª semana do tempo comum. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Hoje nós vamos refletir sobre as bem-aventuranças. Prestem atenção. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo, as bem-aventuranças que fazem parte daquele cenário do Sermão da Montanha, elas precisam ser lidas tendo como pano de fundo Moisés, o Sinai, a lei. Até mesmo para que a gente consiga perceber alguma diferença e entender que nas bem-aventuranças, Jesus nos oferece o seu projeto de reino de Deus. Então as bem-aventuranças são de fato a grande carta magna do reino de Deus. Quem quer compreender o projeto do reino de Deus precisa compreender bem as 8 bem-aventuranças. E se vocês perceberem, Jesus vai exaltar nas bem-aventuranças todos aqueles que a sociedade despreza. Ele vai exaltar nas bem-aventuranças toda a atitude que para a sociedade é uma atitude idiota, mesquinha. Jesus, ele valoriza pessoas e atitudes que promovem a paz e não a guerra. Jesus jamais enxerga o conflito como caminho. O caminho é sempre a paz. Por isso ele se apresenta a nós como sendo o caminho. E vai dizer ser uma bênção, porque é isso que quer dizer bem-aventurados. É uma pessoa que se torna bênção. Bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado os misericordiosos. Bem-aventurado os puros de coração. Bem-aventurado os que promovem a paz. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Os pobres. Os pobres que ninguém quer ter perto. Porque quando falamos dos pobres, nós não falamos só daqueles que estão despidos da dignidade social.
mas estamos falando de todos aqueles que sofrem a exclusão da sociedade, que são perseguidos pela sociedade. Os pobres, os negros, a mulher, os índios, os presos, os idosos, os homossexuais, a criança na rua, o dependente químico. E assim vocês começam a perceber que todas as pessoas que nós queremos ter longe da gente, Deus quer ter perto dele. Deus se identifica com o homem que sofre. Por isso ele diz vir ao mundo como médico, para ser remédio que cura as feridas da humanidade. Ele não veio para os santos e para os justos, mas ele veio para os pecadores. Os pobres, eles são uma bênção. E suas aflições serão sempre ouvidas por Deus. Deus não despreza uma palavra de um filho que sofre. Lágrimas são palavras, são histórias para Deus. Bem-aventurados os que são mansos. Aqueles que são humilhados, que são torturados, mas não ergue a mão para machucar o opressor. Luta por justiça, mas compreende que a justiça não é matar o opressor, mas convertê-lo. Aqueles que diante de todas as aflições, diante de todos os problemas, cultiva a mansidão, porque traz na alma sede de justiça. E justiça não é vingança, entendam bem isso. Justiça não é vingança. Justiça é reeducação. Quando eu peço justiça, eu peço que aquele agressor seja reeducado, para que ele possa, de fato, resgatar atitudes, pensamentos, sentimentos condizentes a um filho de Deus. Todo homem pode ser recuperado. Por isso devemos sempre ter sede de justiça. E clamando por justiça, o Senhor diz, cultive a misericórdia. Porque nós devemos amar o inimigo e não odiá-lo. Nós devemos querer a vida do inimigo e não a morte. Nós não pagamos o mal com o mal. A guerra só é cessada quando a paz lhe é oferecida. Mas diante de todos esses conflitos, ser misericordioso é ter assegurado um coração puro. Só os que têm coração puro, só aqueles que não deixam o seu coração ser manchado pela maldade desse mundo, conseguem ver Deus até no rosto do opressor. E por isso consegue amar e perdoá-lo. Só desta forma é que nós vamos promover a paz. O que promove a paz não é a guerra. O que promove a paz é o perdão. O perdão é a fonte de toda a justiça e gerador de toda a paz. Viver assim é viver sendo constantemente perseguido. Mas não se desanimem diante da cruz. A cruz não é o fim, é a ponte da antiga vida para o novo reino. Um novo reino que as bem-aventuranças nos asseguram. E quem for capaz de entrar por este caminho hoje proposto pelo Cristo, esse verá o reino de Deus. Sede você também um bem-aventurado. Sede você também uma bênção, sinal de unidade e não de contradição. Que Deus te abençoe, cure tuas feridas
e te faça um instrumento da paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.